E ela perdeu a vida, né? Eu cheguei ali fazia poucos dias que isso tinha acontecido. E era uma história assim bastante comentada logo quando eu cheguei, né? Porque realmente uma dor de cabeça, quando ela é muito forte, né? Às vezes tem um motivo, às vezes tem algo que não, os pais às vezes não sabiam antes, né? Hoje em dia se trata, às vezes alguém diz, não, era um aneurisma, né? Cada caso é um caso. Mas aqui nessa história diz que aquela criança, ela veio também a falecer por causa dessa dor de cabeça, né? Então, uma coisa que a gente diz, morrer, dor de cabeça mata, né? Se for forte demais. E essa criança, ao morrer ali, diz que a mãe, ela tomou uma posição de sair em busca do profeta, né? E diz que a sunamita ao caminhar, aleluia, em busca de encontrar aquele homem, por todas as pessoas que ela passava, alguém perguntava, vai tudo bem? Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com tua casa? Com teu filho? E aquela mulher dizia, vai tudo bem. Irmãos, e essa palavra, ela nos dá uma lição tão grande. Porque pensa uma coisa difícil, é você dizer que está tudo bem quando não está, né? Hoje em dia a gente encontra muito mensagem desse povo no Instagram ensinando isso. E não diga, não fale, porque às vezes não está preocupado com você, é só mais um curioso, né? Mas a Bíblia ela já ensinava, antes desse povo vir ensinar no Instagram, a palavra de Deus já nos ensina isso, né? E não é por nada, irmão, é porque tem pessoas que não podem resolver, tem problemas que tem coisa que se você disser a alguém pode fazer alguma coisa por você e resolver. Mas tem problema, tem situação que você enfrenta que só tem um que pode fazer por nós, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. Não adianta você se espernear, você contar um, contar outro. E no final das contas fica todo mundo sabendo e ninguém pode fazer nada por nós, não é verdade? Mas aquela mulher, ela foi sábia, porque ela dizia aquilo que ia tudo bem, não era porque estava mentindo, né? Aí ela vai mentir, não está bem, diz que está, mas era a palavra de fé que ela lançava, né? A palavra do Senhor vai dizer que na língua está o poder da vida e da morte. E quantas vezes a gente troca as palavras de bênçãos pelas de maldição? Quantas vezes a gente troca as palavras de sair da nossa boca, que deveriam ser para o bem, para a vida, a gente lança o contrário, né? E a palavra vai dizer o quê? Que é na nossa língua que está o bem e o mal. E aquela mulher, ela usava a língua dela para proferir. Ela sabia que tinha deixado o filho dela em casa morto. Mas ela dizia assim, eu vou encontrar aquele homem. Eu vou em direção àquele profeta, porque eu não pedi filho a ele. Né? A palavra vai dizer que quando ela entra diante daquele profeta, a primeira coisa que ela vai dizer a ele é isso. Por acaso eu te pedi filho? Né? Aí tu disseste que eu ia receber um filho. Eu tive um filho, agora o filho morreu. Né? E a palavra do Senhor vai dizer que ele, por um momento, ele manda Geazi na frente. Mas o que é para o profeta fazer, só o profeta que pode fazer. Né? O que é para o pastor Olavo fazer, só o pastor Olavo pode fazer. Aquilo que Deus confiou a Keila, só Keila pode fazer. Aquilo que Deus confiou a Liliane, só a Liliane pode fazer. Né? E assim é com cada um de nós. E diz que Geazi, ele vai ali e nada acontece. Né? Mas aí o profeta se levanta e vai até aquela casa. E quando o profeta ele chega ali, e ele faz aquilo a qual o Senhor determinou em seu coração, a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 33, que ele entrou e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor, né? Vai dizer no versículo 35 que depois ele desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluia. Então tem momentos, irmãos, que o Senhor ele vai tratar conosco e vai nos lembrar que há algo que só nós podemos fazer, né? A palavra de Deus vai dizer que ele entrou no quarto e fechou a porta. Aleluia.
Lá no livro de Mateus, ele vai dizer, nos diz assim, que quando quisermos falar com o nosso Deus, venhamos entrar em nossos quartos, né? Dobrar os nossos joelhos, fechar a porta e falar com o nosso Deus, fechar a porta do nosso quarto. Aqui vai dizer que aquele profeta, ele entrou no quarto, ele fechou a porta, né? E ele orou pelo aquele menino. Mas também vai dizer que depois ele desceu e ele andou pela casa. Aleluia. Então, o que eu entendo por isso, que muitas vezes é necessário fechar a porta e orar no quarto, orar só você e Deus. Mas também tem momentos que é necessário você sair pela casa, sair louvando e adorando o nome do Senhor dentro do seu lar, fechando as brechas que o inimigo por muitas vezes acha aberta e nós mesmos quem demos, né? Quem damos, não é outra pessoa não. Muitas vezes somos nós mesmos, né? Ele não opera se não houver a brecha.